No inglês, isso aqui não é um pendrive. Isso aqui não é um notebook e, por incrível que pareça, fazer home office não é um negócio que veio do inglês. No vídeo de hoje a gente vai ver essas e mais 7 coisas que nós brazucas achávamos que era obra do senhor inglês, mas não. Era só folclore mesmo. Hey Padawans, I'm back baby. O Teacher Pedroso está de volta, seja mais do que bem-vindo ao meu canal. Se esta é a sua primeira vez aqui, fique à vontade, my channel is your channel. Não se esqueça de já garantir o seu like para não esquecer e se inscreva, esse canal tem muitos vídeos legais. Cara, aqui no Brasil nós estamos ficando cada vez mais acostumados a utilizar palavras em inglês ali misturadas com o nosso português brazuca, principalmente quando nós estamos falando de business, de negócios. Um exemplo disso é know-how. Know-how, eu me lembro que foi uma palavra que começou a ser usada assim muito por todo mundo e eu ficava tipo assim, o que tá acontecendo, velho? E se você não sabe o que é know-how, know-how significa conhecer como, ou saber como, né? Ou seja, ter o conhecimento de como fazer algo. Isso que significa know-how. Olha aí, já dei um bônus aqui já no começo do vídeo. O problema é o seguinte, nem todas as palavras que são usadas em inglês, o nosso Brasilzão afora, são necessariamente também usadas por falantes de inglês. Pendrive é um ótimo exemplo disso. Tem algumas línguas que dizem que a palavra pendrive surgiu em alguns países, principalmente aqui no Brasil, a gente pode dizer, porque a gente só usa pendrive aqui. Ela surgiu porque no início esse cara aqui parecia muito com uma caneta, e o pessoal começou a chamar de pendrive, enfim. E aí pegou, todo mundo agora chama de pendrive. Agora, em inglês, e falantes nativos, principalmente, eles não vão chamar essa coisinha aqui de pendrive. Você vai ouvir muitos outros termos, outros nomes, menos pendrive. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Algumas opções são USB flash drive, USB device, USB stick ou memory stick. Todas essas são válidas e pode ser até que tenham outras, inclusive. Uma frase de exemplo pra gente ver a palavra sendo utilizada. Oh, I've lost my USB stick. It had my PowerPoint presentation on it. What do I do? Ou seja, eu perdi o meu pendrive. Tinha minha apresentação de PowerPoint nele. O que eu faço? Então, a partir de hoje, sempre que você estiver falando inglês, procure usar esses termos, USB stick, etc., mas evite usar o termo pendrive. Segunda palavrinha. Por algum motivo, muita gente aprendeu a traduzir ganhar por win. Só que eles só traduzem ganhar por win. E a verdade é que nós temos vários verbos para falar de ganhar em inglês. Não é como no português que a gente só usa esse verbo para um monte de coisas, tá? O win a gente vai usar quando a gente fala de ganhar alguma competição, algum prêmio, algum título, algo pelo qual você apostou. Por exemplo, I won the lottery, né? Eu ganhei na loteria, uma coisa assim. Agora, se você quiser falar, por exemplo, do dinheiro que você ganhou porque você trabalhou, você suou, você trabalhou enquanto eles dormiam. Bando de burguês, safado! Você não tá entendendo. O win não é digno disso. Você precisa de um verbo especial para expressar tamanho merecimento seu. Nesse caso, você vai usar o verbo earn. Sim, esse verbo meio esquisito, que parece um verbo que veio do Texas, né? Earn. What happened with my goddamn voice? Earn significa ganhar algo pelo qual você trabalhou, né? Pelo qual você se esforçou para receber, né? Então é algo merecido de verdade. Então quando o seu chefe estiver enrolando para pagar você, você vai chegar para ele e falar assim: You have to pay me my money. I earned it. Okay? I earned this money. Yeah. Pay me now. It's mine, my money. My precious. Inclusive, eu tenho um vídeo especialmente falando sobre os tipos de ganhar que nós temos no inglês. Os principais tipos, se você quiser assistir este vídeo para descobrir todos os tipos de ganhar do inglês, você vai clicar aqui na descrição, você vai encontrar o link para esse vídeo e é só você clicar nele lá. Eu também vou deixar aqui no card, então
provavelmente vai aparecer para você aqui em cima da bolinha, é só você clicar quando aparecer. Home office foi outro termo que foi muito mal compreendido, tadinho. Aqui no Brasil, quando nós falamos em home office, nós geralmente utilizamos o termo como uma categoria e até como um verbo. Por exemplo, eu estou fazendo home office, eu faço home office, eu estou de home office, né? A gente usa dessa forma. Só que para os falantes de língua inglesa não é comum utilizar o home office dessas formas. Então, como é que eles utilizam home office, Teacher Pedro? O que eles fazem é utilizar home office para se referir a um local mesmo. Então, o home office, né? O escritório de casa, o escritório que fica na sua casa. Então, por exemplo, você poderia dizer assim: I work in my home office. Eu trabalho no meu escritório de casa. I work in my home office. O que você não poderia dizer é I do home office. Eu faço escritório de casa. Fica até meio esquisito quando você traduz. O que eu faço então, Teacher Pedro, se eu quiser dizer que eu trabalho de home office ou eu faço home office? Em inglês, a gente costuma utilizar um modo até mais simples. A gente só diz I work from home. I work from home. Eu trabalho de casa. Simples assim, não tem nem muito segredo. I work from home. Outros dois termos que também são comuns é o teleworking e telecommuting. Teleworking e telecommuting significam as mesmas coisas. É você trabalhar através da internet. Trabalhar de casa num computador, tá bom? E esse foi o número 3, I work from home. Agora, uma palavra que foi sequestrada e forçada a fazer trabalhos escravos aqui no Brasil foi a palavra notebook. Uma história tão triste, entendeu? Foi inventar de passar férias no Brasil e agora não consegue mais sair daqui. Agora tá na boca de todo mundo. Notebook, Teacher Pedro, mas notebook é inglês, Teacher Pedro. Notebook não significa computador portátil, aquele computador que a gente dobra e tudo? Não. Em inglês, notebook na verdade significa caderno. Não que notebook não possa ser usado para falar de um dispositivo. Em um tempo atrás, aí lá antigamente, notebook chegou realmente a ser usado para dar nome a um dispositivo. Entretanto, isso não se estendeu aos computadores portáteis de hoje. Se você quiser falar de computador portátil, você vai usar a palavra laptop. Laptop. Uma frase de exemplo com a palavra: My laptop needs repairing. My laptop needs repairing. O meu notebook precisa de reparos ou precisa de conserto. Number 5. Se você alguma vez já traduziu configurações por configurations, eu sinto lhe informar, mas você é mais uma vítima da onda do Rebolation. Aquela galera que acha que para traduzir qualquer coisa do português pro inglês é só colocar ation no final da palavra que tá tudo certo. Mas Teacher Pedro, configuration não é uma palavra em inglês? Pior que é, Padawan. Porém, a palavra configuration não é utilizada no inglês para falar das mesmas configurações que a gente fala em português para se referir às configurações do celular, do computador. Sabe aquelas configurações que a gente usa para personalizar o dispositivo para o nosso gosto, por exemplo? Enfim, configurações de celular mesmo, sabe? Não, a gente não usa a palavra configurations para se referir a esse tipo de configuração. Se você quiser falar deste tipo de configuração que o usuário de um dispositivo tenha acesso, aí você vai usar a palavra settings. Setting. Uma frase de exemplo seria: Can you help me change the language settings? Você poderia me ajudar a mudar as configurações de linguagem? The language settings. Eu gostaria só de fazer uma pequena correção. Eu traduzi o can como poderia. O correto, na verdade, é traduzir o can como pode. Então ficaria assim: você pode me ajudar a mudar as configurações de linguagem, tá bom? Se você quisesse realmente dizer você poderia, aí o certo seria usar o could. Could you help me change the language settings? E um acréscimo: se você quisesse terminar a frase dizendo no meu celular ou no meu computador, é só você acrescentar o on my phone, on my computer.
Então, para que diabos que a gente usa configurations no inglês? Bom, configurations, geralmente, quando a gente fala de tecnologia, se trata das configurações feitas para um software. Ou seja, o desenvolvedor daquele dispositivo, ele o configurou de uma forma, só que ele não dá acesso dessas configurações para o usuário final daquele dispositivo. Só quem tem acesso a essas configurações é o desenvolvedor. É claro que configurations e settings são palavras que a gente usa para muitas outras coisas além de aparelhos tecnológicos, tá bom? Então, cuide com isso, eu tô falando apenas da área da tecnologia neste caso, beleza? E aí se foi o número 5. Number 6. Talvez você trabalhe com números. Talvez você seja um contador, ou não sei, você trabalha fazendo contas para alguém, você trabalha no mercado financeiro, enfim. Como você diria assim, eu trabalho com números? Teacher Pedro. Sabe? Eu não sou tão bom em inglês assim, mas eu também não sou tapado, né? Pô, eu trabalho com números, I work with numbers. Números, não é? Não. Na verdade, o que a gente utiliza muito mais em inglês é a palavra figures. Mas figures não significa figuras? Sim, e números não deixam de ser figuras, você não concorda? Então você vai dizer assim, I work with figures. Eu trabalho com números. I work with figures. Outro exemplo. Have you seen the last sales figures? Ou seja, você viu os últimos números de vendas? Have you seen the last sales figures? Olha aí como é que fica bonita essa frase. Nossa, olha ele falando figures em vez de numbers. Que é isso? Mas, Teacher Pedro, não posso usar numbers? Pode, Padrão. Eu não estou te impedindo de nada. Neste caso, numbers também é bem ok, tá? Eu só estou te ensinando uma outra forma que você também vai ver que é bem comum em inglês, tá bom? Esse próximo termo, ele é um engano que não é tão comum assim, mas eu já quero vacinar você para que se um dia você chegar à beira de cometer esse erro, você lembre do vídeo do Teacher Pedroso e fala, não, eu não vou fazer isso porque eu vi o vídeo do Teacher Pedroso. Se você trabalha numa empresa e você quiser falar assim, que vai ter um treinamento interno, um treinamento para o pessoal da empresa apenas, como é que você traduziria este termo? Intern training é o que você não deve dizer. As pessoas costumam traduzir muitas coisas ao pé da letra e traduzem intern por interno, porque realmente intern é praticamente interno, né? É quase a mesma palavra, né? Se você for olhar para a cara da palavra, você já fala, não, isso aqui só pode ser interno. E realmente, intern pode significar interno. Só que intern em inglês é muito, mas muito usado para falar de estagiário. Intern, porque o estagiário ele também não deixa de ser um interno. Enfim, mas se você quiser falar de treinamento interno, não é que você não pode falar intern training. Você pode, mas é muito mais comum dizer in-house training. Esse é o termo mais comum. O que é um in-house training? É o treinamento que é feito dentro da sua empresa. Então, treinamento apenas para os funcionários. Quer ver um exemplo? We need good managers, which we can achieve through in-house training. Ou seja, nós precisamos de bons gerentes, o que nós podemos alcançar através de treinamentos internos ou treinamento interno. Portanto, muito cuidado com essas palavras que são muito parecidas, né, com outras palavras em português, porque nem sempre o que parece ser é. Agora, a palavra número 8, essa aqui ela é mestre em tirar sarro da cara de brasileiro. Se você algum dia der de cara com a palavra pension, olhe para os lados, desconfie, porque o seu instinto natural vai ser traduzir essa palavra como o quê? Pensão. Que é óbvio que é pensão, mas não. É isso que a palavra pension quer que você faça. Ela quer que você passe vergonha. Ela quer rir da sua cara. Porque pension não é o que você está pensando. Não é aquele dinheiro que o pai que foi comprar cigarro e não voltou mais tem que pagar se encontrarem ele, né? Pension em inglês, na verdade, significa aposentadoria. Você acredita, né? Aposentadoria, sim. Não deixa de ser uma pensão, mas é uma pensão que é paga para a pessoa
que se aposenta, certo? Frase de exemplo. Companies must pay for their employees' pensions. As empresas devem pagar a aposentadoria de seus funcionários. Outra palavra danadinha é a palavra agenda em inglês. Essa palavra do inglês para nós brasileiros, ela é igual uma mulher de traficante. Você interpretou errado, perdeu. Perdeu, playboy. Porque na verdade, agenda, a palavra agenda em inglês, ela se trata de uma lista de compromissos que você tem ou uma lista de objetivos que você tenha. Mas se você quiser falar daquela agenda que você anota suas coisas, sabe aquele caderno que tem os calendários, cada página é uma data, sabe essa agenda aí? Em inglês nós chamamos isso de planner. Planner ou diary. É claro que diary é mais voltado para diário mesmo, onde você coloca o que você faz no seu dia, pessoal, né? Agora, planner pode ser um caderno onde você planeja os seus compromissos, colocando as anotações nas datas, né, que você tem que fazer alguma coisa. Ou pode ser, inclusive, até um programa de computador, um planner. Um exemplo utilizando a palavra planner. I will write that down on my planner so that I don't forget it. Ou seja, eu vou anotar isso aqui na minha agenda para eu não esquecer. Agora, se a gente quisesse usar agenda no sentido de horários de compromissos que nós temos, né? Por exemplo, digamos que você ligue lá pro seu dentista e a secretária dele diga assim: ah, ele não tem agenda para amanhã não, hein? Sorry, he has no schedule for tomorrow. Quer ver um outro exemplo? A reunião foi agendada para amanhã de manhã. The meeting was scheduled for tomorrow morning. Então, se você quiser falar de uma agenda física, use planner. Se você quiser falar de agenda no sentido de horários em que você tem compromissos, ou horários disponíveis para compromissos, diga schedule. E para nós terminarmos, acabarmos a nossa lista de palavras que nós brazucas achávamos que sabíamos em inglês, vamos falar da palavra TI, que é muito utilizada tanto aqui no Brasil quanto em outros países para se referir à área de tecnologia, né? O departamento de tecnologia ou os técnicos de informática, enfim. Em português a gente fala técnicos de TI ou área de TI, e essa sigla significa tecnologia da informação. Assim como em inglês nós dizemos Information Technology. Só que perceba que em inglês, primeiro a gente coloca a palavra information e depois technology. Portanto, na hora de você traduzir isso, lembre-se de inverter. A sua sigla não pode ser TI, porque em inglês a gente troca a ordem. Então o certo é dizer IT. IT. Por exemplo, the IT department, ou seja, o departamento de TI. IT department. The IT guys installed a new operating system on my computer. It's all messed up. Ou seja, os caras do TI instalaram um novo sistema operacional no meu computador. Tá tudo bagunçado. E já vou te dar um bônus, inclusive. Sabe quando a gente fala de QI? Né? Ah, quanto que você tem aí de QI? Né? Qual que é o seu QI? Em inglês o mesmo fenômeno acontece, a gente tem que inverter. Então em inglês nós não falamos QI, a gente fala IQ. IQ. Então tá aí, nós acabamos de terminar a nossa aulinha sobre as 10 palavrinhas ou termos que confundem muita gente na hora de falar de business em inglês. O que você achou desse vídeo? Ele ajudou você? Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu acredito que realmente ele teve muito a acrescentar para você que está estudando inglês. Então não deixe de curtir esse vídeo, porque isso fortalece muito o meu trabalho. Se inscreva no canal, porque além de ser muito importante para mim, também é importante para você, para que você fique sabendo dos novos vídeos que chegam semanalmente. E deixe um comentário para eu saber o que você achou do vídeo, ou se você tiver qualquer dúvida para que eu as tire de vossa pessoa. O Teacher Pedroso vai ficando por aqui. See you around.